questão, vem como uma desculpa, né, para não estar na presença do Senhor, mas estou vendo aqui um povo de fé, um povo realmente, né, guerreiro, aleluia, que quer morar no céu. E ser crente é isso aí mesmo, né, é um desafio, aleluia, desde a conversão até o dia do arrebatamento, aleluia, e temos que permanecer firme, né, no propósito com Deus, para nós não perdermos a salvação. Glórias a Deus. Claro que alguns, eles vêm por causa do pão e da multiplicação, e outros vêm por causa da palavra. E aqueles que vêm por causa da palavra, eles permanecem. E a Bíblia diz que se vós estiverdes em mim, né, Jesus falando, e a minha palavra estiver em vós, vós sereis meus discípulos. Glória a Deus. Então aquele que vem pelo pão, ele participa e desaparece. Mas aquele que vem pela palavra, ele permanece na presença do Senhor. Glórias a Deus. Muito alegre porque Deus está sustentando esta obra. Aleluia. Os irmãos sabem do testemunho, né, que Deus fez através desse ministério, lá no ano de 2021, quando começou a pandemia, enquanto muitos estavam fechando as portas, Deus estava abrindo as portas a Dunamis, aleluia, para essa grande obra ser realizada. Glórias a Deus. Enquanto havia muitas restrições e motivo para não se fazer a obra, Deus fortaleceu alguém para que pudesse então realizar esta obra que vocês estão vendo, ali que tem servido de bênção para todos nós. Estou alegre de ver os irmãos aqui, os visitantes. Aleluia. Nossa irmã Cleusa passou pela cirurgia, irmã Cleusa. Teve vitória, glórias a Deus, né? A Cleusa, teve a cirurgia ali na sexta-feira, no outro olho. Glórias a Deus, está aí. Aleluia, a igreja orou. E o povo de Deus é assim mesmo, né? Não podemos nos sentir muito poderosos, porque daí é perigoso. Glória a Deus, temos que depender um dos outros e reconhecer que nós não somos nada. Aleluia, o hino que nosso irmão Freitas cantou aqui já deu a introdução na mensagem. De nada me gloriarei, não tenho do que me exaltar, mas toda a glória lhe darei. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Nós sabemos que estamos aqui pelas misericórdias de Deus. Verdade. Que são as causas de nós não sermos consumidos juntamente com este mundo que está caminhando passo a largo para o abismo, mas pela misericórdia de Deus nós estamos aqui, não é mérito nosso. Aleluia, louvado é mérito de Cristo, E glórias a Deus que os irmãos entenderam esta revelação, aceitaram a Cristo, outros estão se esforçando, para permanecer na presença do Senhor. Aleluia, e isso é glorioso na presença do Senhor. Estamos aqui desde sexta-feira, aleluia, alguns não puderam estar todos os dias, mas foi produzido aqui bastante conteúdo espiritual para a nossa vida espiritual. Glórias a Deus. Quantos se lembram da mensagem pregada na sexta-feira? Tem alguém aqui que se lembra? Ou alguém veio só pelo pão? Glórias a Deus. Então é isso aí, irmão. Nós temos que vir para absolver, aquilo que é realizado na igreja, guardar no nosso coração e procurar botar em prática para ter vitória. Senão vamos só participar da obra e não vai acontecer nada na nossa vida. Glórias a Deus. Então nosso irmão, que pregou na sexta-feira aqui, pregou sobre a igreja de Filadélfia, sobre a importância da palavra. E sem a palavra nada pode ser realizado. Glórias a Deus. Pregou uma palavra poderosa. Aleluia, nossa irmã pregou aqui no sábado também, aleluia, acerca do profeta Elias, como Deus sustentou o profeta Elias, lá, aleluia, em 1 Reis, capítulo 17, quando Deus levanta ele ali para dar uma palavra profética sobre a chuva, e mandou ele lá
né, para aquele rio, para ser sustentado pelo corvo. Glórias a Deus. Aleluia. E Deus sustentou ele com carne e com pão, né? E Deus abençoou poderosamente ao nosso irmão Elias, grande homem de Deus, profeta do Senhor. Glórias a Deus. Nosso irmão Gilberto pregou também, aleluia, sobre Neemias, né? Capítulo 6 de Neemias, aleluia, onde, aleluia, a importância, aleluia, de se compadecer, né, da causa dos nossos irmãos, nos esforçar para fazer a obra e produzir. Glórias a Deus. Falou aqui sobre a questão de ter amor, ter compaixão, ter caráter, fidelidade. Glórias a Deus, para ser produtivo na presença do Senhor. Então é isso que é ser crente, é vir na igreja e absolver o que é pregado, né? Aí nós vamos ter uma vida espiritual edificada na presença do Senhor. Glórias a Deus. Agora, se nós vimos na igreja e não dar ouvido à palavra, não procurar guardar aquilo que é pregado, nós não vamos ter uma vida de vitória, porque esta é a receita. Glórias a Deus. É aprendendo com o Senhor, guardando no nosso coração, para nós sermos edificados na presença do Senhor. Mas podemos dizer que até aqui o Senhor tem feito grandes obras por esta igreja, pelos irmãos que entenderam esta revelação da parte do Senhor. É claro que nem todos que estão em Israel são israelitas, né? Então é normal, todo ministério vai ter alguém participando ali, mas não absolve aquela visão da obra que Deus tem realizado. Aqui mesmo, quando nós abrimos aqui com o pastor Jefferson, chamaram de louco, né? Alugamos aqui um telhado, um chão todo arrebentado, né? Sem parede, e alguns até no nosso meio acharam loucura e não acreditaram que a obra ia frutificar. Mas a obra de Deus é feita por fé, mesmo que ela pareça loucura para os que não crêem. Mas para nós é poder de Deus. Para nós não é loucura, para nós é poder de Deus. Parece loucura para quem não crê, mas como nós cremos, para nós é o poder de Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E Deus tem sustentado nesta obra aqui, como há de sustentar as outras. Nós estamos com os pés firmes na rocha, certo? Daquilo qual Deus tem chamado para fazer a obra. Glórias a Deus. E nós contamos com você, você que tem sido tocado por Deus, para ajudar nesta obra. Glórias a Deus. Aleluia. Que Deus possa te levantar com poder e com graça para pegar no cabo do arado e não olhar para trás. A Bíblia diz que aquele que pega no cabo do arado e olha para trás não é digno, porque quando estamos lavrando uma terra e nós olhamos para trás, é muito perigoso. Podemos tocar o arado em uma raiz, em uma pedra, se acidentar, sair fora da linha, que é para arar a terra. Glórias a Deus. Então, quando pegamos no cabo do arado, não podemos olhar para trás. Quando o povo tentou olhar para trás, para a cebola, para os alhos que ficaram no Egito, eles sofreram as consequências. Glórias a Deus. Então o Senhor te chamou, para uma grande obra. O Senhor te salvou. Aleluia. Quem era você? Quem era eu? Aleluia. Quem era nós? Louvado seja o Senhor. Aleluia. Nós não éramos nada e continuamos não sendo nada. Pega e tira Jesus da vida do pastor Gesto, vai virar em nada. Vai virar um balaqueiro, funkeiro, dançarino de rua. Pega e tira Jesus da vida do pastor Aldo, vai virar um loloseiro, cheiracola. Então é isso que nós temos que refletir, Nós não somos nada. O que é em nós é aquilo que Deus fez. Glórias a Deus. É aquilo que Deus faz na nossa vida é que tem alguma importância. Às vezes a gente vê pessoas se convertem, se acham poderoso, fica até valente, meio parapão, mas, aleluia, não sabe que se tirar Jesus da vida deles, não vira nada, não dá para aproveitar nada. O ser humano
não tem nada de bom nele. A Bíblia diz que nada de bom habita no ser humano, a não ser aquilo que Deus realiza na nossa vida. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero deixar uma palavra para os irmãos. Aleluia, hoje é uma palavra mais pastoral, né? Os irmãos já ouviram os pregadores de renome aí, sexta, sábado, domingo, né? Foi bênção de Deus, aleluia, Deus abençoou. Mas hoje é mais uma palavra pastoral, né? Nós já temos esse ministério e não conseguimos fugir dele, porque Deus nos chamou para essa obra. Mas faz parte, né? Faz parte para a edificação da nossa vida e para a nossa firmeza na fé. Amém. Para que a obra não vire uma bagunça, né? Como está aí nas redes sociais, tu vê ali uma bagunça, cada um faz o que quer, se intitula em profeta, né? Estão trazendo aí uns costumes aí, né? Que está criando confusão na mente do povo. Isso está contribuindo para a não salvação das almas. Glórias a Deus. Mas quando nós temos um compromisso com a palavra, a obra de Deus ela é pura, é santa, ela é com decência, com ordem, né, com manifestação real da parte de Deus. A gente sente, né, que aquela manifestação que está tendo realmente é a presença do Espírito Santo. Glórias a Deus. É isso que nós queremos, né, viver na presença verdadeira do Senhor Jesus. Então eu quero te convidar a ler uma palavra em 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 9 até o versículo de número 14. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. O pastor Jefferson me convidou com muita antecedência, né, para me pregar. E em um culto ali na sede, onde o nosso irmão Freire estava pregando, dentro da mensagem dele, Deus me deu o título para essa mensagem. Por isso vale a pena nós ficarmos atentos à palavra de Deus, porque Deus vai produzindo, né? Temos que ser que nem o boi, né? O boi, ele não engole tudo de vereda, assim, né? Ele primeiro experimenta, vai sentindo o sabor, né? Sabe que o boi, ele fica mastigando. Ele tem os compartimentos no estômago dele, se não aceitar, se aquilo não fazer bem, ele lança fora de novo, né? Se não tiver bem absolvido, ele volta e começa a absolver, até que aquilo ali vá com segurança, né? Para lhe fazer bem. Assim o crente tem que ouvir a palavra, né? E não se atracar muito assim, né? Tem que examinar e comendo, aleluia, examinando e absolvendo aquilo que Deus tem para a sua vida. Glórias a Deus. Capítulo 5, versículo 9 até o 14. Diz assim: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai-te e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará a ficar purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abama e Farpar, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então, chegando-se ele, o seu servo, ele falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não faria? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Aleluia! Glórias a Deus, aleluia. Podem tomar o vosso assento. Aleluia! Glorificando a Deus, exaltando o Senhor.
Aleluia. Esta passagem, glória a Deus, é de 2 Reis, capítulo 5. É uma passagem bastante pregada. Né? Sabe que quando alguém prega uma palavra e te marca, né? E quando tu ouve aquela mensagem, tu vai ler na Bíblia, tu te lembra do pregador, né? E sempre que eu leio essa mensagem, eu me lembro do presbítero irmão Nicolau. Né? O presbítero irmão Nicolau, eu já vi várias vezes ele pregando essa palavra aqui. Fica marcado, né? Aleluia, por causa da palavra e também da influência do pregador. Glórias a Deus. Mas nesta noite não é sobre Naamã, né, que eu quero falar. Glórias a Deus. Mas para falar aquilo que Deus me alcançou, eu preciso introduzir, né, acerca da vida deste homem. Glórias a Deus. A Bíblia fala que Naamã, ele era um chefe do exército do rei da Síria. Glórias a Deus. Um homem de muita confiança. Um homem que, aleluia, conquistou a confiança do rei e o respeito do povo. Se fosse no nosso dia, ele seria o chefe das forças armadas da nossa nação brasileira. Glórias a Deus. E por causa das suas conquistas que ele teria para o seu povo, isso lhe pôs numa posição de destaque, uma posição de honra, uma posição respeitada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos que Naamã, né, era um homem que conquistava muitas vitórias para o seu país. E dentro dessas vitórias, o Senhor lhe deu também vitória para a Síria. Aleluia, acerca de Israel. Por que Deus dá vitória muitas vezes para o povo inimigo? Para o povo que está na sua presença. Quando o povo desobedece. Quando o povo não obedece à palavra do Senhor, Deus permite muitas vezes o seu inimigo ter vitória. E a Bíblia é bem clara, você pode examinar comigo, lá no versículo 1, onde fala: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque ele, aleluia, o Senhor, com S maiúsculo, está se referindo a Deus, dera livramento ao sírio. Glórias a Deus. Então veja que o próprio Deus, ele deu livramento para os sírios pela mão desse homem. Então ele era um homem fiel ao seu rei, ao seu serviço. Ali, quem sabe, depois de muitas batalhas, ele entrava lá na sua cidade, era aclamado pelo povo, era adorado pelo povo. Diz que o povo tinha costume de jogar flores, para quando os seus guerreiros chegassem, ali serem honrados, serem ali exaltado ali pelas conquistas. Louvado seja o Senhor. Mas porém a Bíblia diz que era um homem de respeito, um homem valoroso, uma pessoa que tinha posição, tinha recurso, tinha homens ao seu serviço, era um homem que liderava um grande exército. Então ele tinha homem a seu serviço, se ele desse ordem, tinha que lhe cumprir, e tinha também a confiança do rei. Mas porém era leproso. Louvado seja o Senhor. Era um homem de muita posição e destaque, mas ele tinha um problema, aleluia, que os seus recursos não poderiam resolver. Ele tinha um problema, aleluia, que nem o próprio rei, aleluia, que tinha o poder soberano da nação, poderia resolver a situação desse homem. Imagina a angústia que Naamã não sentia quando chegava em casa. Louvado seja o Senhor, porque uma pessoa leprosa, ela tem uma infecção muito crônica na sua pele, ali, que acaba prejudicando tanto a sua pele como os seus nervos, e isso pode levar à morte. E quando alguém ficava leproso lá no Velho Testamento, ele era levado para um leprosário, para ser curado ou morrer ali no leprosário. Agora imagina Naamã ter que se manter com aquela lepra, louvado seja o Senhor, escondida debaixo da sua roupa. Os irmãos sabem que qualquer alergia que nós temos já causa um grande desconforto na nossa vida. Aquela coceirinha nas costas ali, muita gente já não aguenta, tem que tirar o casaco, tem que coçar. Agora imagina Naamã
ter que batalhar as suas batalhas e também, aleluia, ser discreto na situação que ele está vivendo. Louvado seja o Senhor. Eu acredito que ele aleluia, não imaginava a hora de chegar em casa e se aliviar daquele mal que ele estava ali, tirando a sua roupa, aliviando, louvado aquele desconforto na sua vida. Glórias a Deus. Então Naamã tinha um problema, louvado seja o Senhor, que os seus recursos não poderiam curar. Aleluia. Muitas vezes Deus permite na nossa vida situações, aleluia, que somente Ele pode dar a solução. Muitas vezes nós não entendemos os caminhos do Senhor, mas, aleluia, a Bíblia diz que os pensamentos do homem não é o pensamento de Deus. Os caminhos do Senhor não são os caminhos dos homens. Aleluia, os pensamentos do Senhor são muito mais elevados do que o pensamento do ser humano. Muitas vezes nós não entendemos os caminhos ali que Deus permite na nossa vida, mas quando Deus permite situações adversas, é para que nós nos aproximamos dele e que a nossa alma não vá para o inferno. Muitas vezes Deus tem que criar situações para que nós, aleluia, nos alertamos, aleluia, despertamos e vimos que existe um Deus, aleluia, e somente Ele pode resolver aquela situação. O dinheiro de Naamã não poderia curá-lo, a posição de Naamã não poderia dar a vitória. Louvado seja o Senhor. O recurso que ele tinha, aleluia, nada resolveria o problema de Naamã, mas Deus, aleluia, proporcionou uma situação que para muitos poderia ser algo desonroso até para o povo de Israel, é ser levado a cativo, é ter tido a derrota sobre os seus inimigos. Mas Deus, Ele não olha para nossas vontades, Deus olha para a salvação do ser humano, e para salvar um homem e uma mulher, Deus, Ele move o céu, e se preciso Ele move o inferno. Louvado porque Deus tem interesse em salvar as almas. Mesmo Naamã não sendo do povo de Israel, mas ele tinha uma alma preciosa que deveria ser alcançado na presença do Senhor. Glórias a Deus. Então Naamã tinha esse problema insolúvel, que não teria medicina naquele tempo. Hoje a lepra já tem cura. Hoje a lepra já recebeu um outro nome, homenageando lá o cientista médico que descobriu a bactéria e trouxe a solução. Aleluia, hoje é tratado, mas naquele tempo era largado no leprosário para morrer, ou se ele se curasse, era examinado pelo sacerdote fora da cidade para voltar então ao seu convívio. Mas a lepra é algo que tira a pessoa do seu convívio natural. Louvado seja o Senhor. A lepra é algo que ali exclui a pessoa da sua casa, ali do convívio da sociedade. Hoje nós não temos mais esse problema porque existe o tratamento para a lepra. Mas a lepra ela ficou como uma analogia ao pecado. Analogia é quando se compara duas coisas semelhantes. Louvado seja o Senhor. E hoje a analogia da lepra é o pecado da humanidade. O pecado da humanidade tira a humanidade, aleluia, do seu convívio natural, que é o reino de Deus. Louvado, deixa a pessoa exclusa do reino de Deus. E muitas vezes também o pecado leva o homem e a mulher a perder aquele convívio sadio diante da sociedade. Às vezes a família não quer mais suportar, os parentes não conseguem mais suportar. Aleluia, quem viu o testemunho aqui do pastor Gilberto, os parentes nem queriam saber dele. Louvado seja o Senhor, não abriam a porta da sua casa para ele. Louvado seja o Senhor. É isso que o pecado faz na nossa vida. Ele acaba nos excluindo daquele convívio que Deus tem para a nossa vida. E nós sabemos que o pecado não tem cura. O homem pode ter dinheiro, o homem pode ter recurso, pode ter posição, aleluia, mas ele não consegue resolver essa questão do pecado. O pecado não se resolve com dinheiro, o pecado não se resolve com a posição, aleluia,
aleluia. O pecado é somente, o remédio está em Cristo. Louvado é o Senhor, através do perdão, aleluia, porque se a pessoa não buscar o remédio para o pecado, ele acaba morrendo, louvado é o Senhor, e sendo excluído da eternidade. Aleluia. Então a única solução é o que aconteceu com Naamã. Aleluia. Naamã dependia de um milagre para se livrar da lepra. Louvado. E a raça humana precisa do milagre da salvação para se livrar do pecado, desta lepra que destrói, desta lepra que destransfigura o ser humano da sua naturalidade, aleluia, que Deus fez. Louvado seja o Senhor. E esse remédio é oferecido de graça. Você não precisa pagar um tratamento no SUS. Você não precisa pagar um tratamento particular para tratar do pecado, não. O remédio para o pecado é de graça. Aleluia, foi conquistado lá na cruz do Calvário. É chamado perdão. O Senhor perdoa os pecados. Somente a um homem foi dado poder debaixo do céu para perdoar pecado. O homem até pode perdoar, mas se Deus não perdoar, a pessoa continua debaixo da condenação. Meu Jesus! Louvado seja o Senhor. E nós aceitamos a Cristo para isso, para ser curado dessa lepra, para ser curado desse problema que estava na nossa vida. Não adianta nós enfeitarmos a obra de Deus e achar, não, aleluia, eu fiquei crente, para virar estrela. Quando Deus fez o céu e a terra, Deus colocou a lua, o sol e as estrelas no seu lugar. Então não precisa o crente aceitar Jesus para virar estrela. As estrelas já estão no lugar que Deus determinou. Nós temos que aceitar a Cristo para reconhecer a nossa natureza pecaminosa, saber que nós precisamos de perdão. Se Deus não fizer algo na nossa vida, nós não somos nada. Louvado o Senhor. Há muitas pessoas que estão servindo a Deus e estão sendo enganados. Acham, aleluia, que são famosos, acham que são poderosos. Louvado é o Senhor, mas miserável o homem se não for pela compaixão de Cristo na sua vida. Louvado seja o Senhor. E é para isso que nós aceitamos a Deus. Não é para ficar famoso, não é para ter nome na sociedade, não é para ter nome dentro do ministério, não. Aleluia, o ministério do Names não é nada sem Deus. Quando Deus deu o nome do Names, foi justamente, aleluia, para que a glória não fosse colocada na placa, mas que quando alguém olhasse o nome do Names, pudesse ter uma mensagem que glorificasse ao Senhor. E nós sabemos, aleluia, que do Names é o poder de Deus em movimento. Se o poder de Deus não estiver em movimento no nosso meio, nós não vamos ser nada na face da terra. Não adianta ter o nome na placa se não tiver a manifestação, aleluia, que esse nome tem levado. Louvado seja o nome do Senhor. E não é diferente de ser crente. Não adianta querer ser estrela, já porque eu prego, eu profetizo, eu faço, eu sou a estrelinha, não. Cuidado com a soberba, porque a soberba procede à ruína. Louvado o Senhor. E Satanás caiu por causa da soberba, e muitos têm caído por causa da soberba. A obra de Deus é simples, é humilde. Louvado o Senhor. Deus não nos chamou para nós acharmos que somos alguma coisa sobre alguém. Não, nós temos que ter um comportamento disciplinar. Nós temos que ter ordem, temos que nos vestir direito, mas não que nós somos alguma coisa. Louvado o Senhor. Nós só somos aquilo que Deus fez na nossa vida. Aleluia. Eu, quando aceitei a Cristo, aleluia, eu tinha 9 anos de idade quando eu vim da minha cidade natural, ali de Porto Xavier. Acabei me envolvendo com as drogas. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo.
aleluia, eu fui conhecendo uma droga, e uma droga foi me levando a outra, aleluia, esta situação me manteve desde os meus 9 anos até os 22 anos, aleluia, debaixo desta opressão, aleluia, mas um dia alguém falou de Cristo, um dia alguém pregou esta palavra, e as cadeias que estavam na minha vida se quebraram, aleluia, as algemas se quebraram, aleluia, o Senhor me libertou, não porque eu era alguma coisa, mas por aquilo que Deus fez na minha vida. Louvado seja o Senhor. Se tirar o que Deus fez na minha vida, não vai sobrar nada para aproveitar. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E é isso que o homem é. O homem não é nada sem Deus. O ser humano não é nada sem Deus. A igreja que se achar poderosa na terra tem que ter cuidado. Louvado seja o nosso Senhor, para não entrar soberba. Não achar que é ela que salva. Não achar que é só dentro da minha igreja tem salvação. Se não congregar no ministério do nome não tem salvação. Isso é perigoso. Isso é uma armadilha de Satanás. Porque ninguém pode se colocar acima da palavra. A palavra de Deus é soberana. A palavra de Deus é imutável. Ela permanece na muda. Isso a palavra diz que não há salvação fora de Cristo. É somente em Cristo que há salvação. Louvado seja o Senhor. Por mais grande que seja o movimento na terra, mas o poder vem de Deus. A autoridade vem de Deus. Aleluia. O poder para perdoar o pecado, o poder para salvar somente vem do Senhor. Aleluia. E nós somos servos, aleluia, que somos instrumento na presença do Senhor. Mas sempre temos que reconhecer que se alguma coisa boa em nós, se alguma coisa louvável, alguma coisa apreciável, isso não é dom nosso, isso vem de Deus, isso vem do céu, é presente do Senhor, é algo de Deus. Toda honra lhe darei, toda glória lhe darei. Foi o louvor que o nosso irmão cantou aqui, e o crente não pode esquecer disso, não achar que começa a ser muito poderoso na obra, aleluia, louvado, e começa a tomar o lugar de Deus, começa a atrair pessoas para si, não para Jesus, começa, aleluia, a se sentir, aleluia, a autoridade maior sobre a terra, mas o Senhor não divide a sua glória, o Senhor não dá a glória dele para ninguém, o Senhor abate o soberbo e exalta o humilde na sua presença, mas o humilde que permanece na presença do Senhor. Glória a Jesus. Todos que se levantaram para tentar disputar com Cristo caíram. Louvado seja o Senhor, não permaneceram. Aleluia, e vai ser sempre assim. É por isso que nós temos que aprender a humildade, a simplicidade. Louvado seja o Senhor. Olhar para as pessoas com compaixão, lembrar da onde Deus nos tirou. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Achar que muitas vezes a pessoa não é merecedora de ser salva por causa da situação que ela se encontra, mas nós também estávamos numa situação terrível, e pelo amor de Deus Ele nos alcançou, Ele nos chamou para esta obra. Ali nós não estamos aqui porque nós queremos, é porque Deus quer, Deus tem sustentado. Por nós estaríamos na nossa casa descansando, ali desfrutando do lazer desta vida, mas o Senhor nos chamou para esta obra, e quando Deus chama, não adianta te esconder no céu e nem debaixo do mar. Tu pode fazer a tua cama lá no alto, na profundeza. O Senhor está em todo lugar, Ele está de olho em você, aleluia. Ele te chamou para ser servo, Ele te chamou para ser servo, aleluia. E das mãos do Senhor ninguém escapa, mas aleluia, o Senhor tem uma grande obra, mas é uma obra de amor sobre a tua vida. É por isso que Deus tem insistido, porque Ele ama a nossa vida, e Ele não quer que nós se percamos. Deus poderia abrir mão de Naamã. Naamã é até inimigo de Israel, nem pertence ao povo de Israel. Para que Deus ia se preocupar ali com alguém que era lá de fora, até mesmo da cidade que foi portadora da promessa de Deus, o povo de Israel? Mas Deus, Ele ama a todos. Louvado seja o Senhor.
Aleluia. Mas diz a Bíblia Sagrada que numa dessas conquistas, aleluia, que Naamã teve para o povo da Síria, eles levaram a cativo uma menina hebreia, louvado seja o Senhor, e esta menina se tornou serva da sua senhora, se tornou a empregada doméstica, aquela que estava ali servindo a casa, servindo ao seu Senhor. Só que esta menina, aleluia, ela tinha bagagem, ela aprendeu as coisas de Deus, ela sabia quem era o Deus de Israel, ela tinha uma referência de um grande profeta, aleluia, louvado seja o meu Senhor, aleluia, profeta Eliseu. Esta menina, ela poderia não ter nome, mas ela tinha conteúdo, louvado seja o Senhor. Saiba de uma coisa nesta noite, meu irmão, você não precisa ter nome para Deus te usar, você não precisa ter fama para Deus te usar. Louvado, esta menina não tinha nome, mas foi um elo forte para que o propósito de Deus se cumprisse na vida de Naamã. Quantas pessoas caem na ilusão, pastor Jefferson, nos dias de hoje, mas o Senhor vai soprar o meu nome, isso é besteira. O que Deus tem que soprar é o Espírito Santo. O teu nome tem que desaparecer, o nosso nome tem que desaparecer, aleluia. O Senhor não precisa de nome de homem para realizar a sua obra, Ele precisa de vasos e vasas, além de pessoas que estejam disponíveis a ser um elo forte no propósito de Deus na vida das pessoas. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. E quantos têm caído nesse engano, estão ali sofrendo, esperando, aleluia, Deus soprar o seu nome, esperando o seu nome ser soprado nas mídias sociais, ali achando que é isso que é uma chamada. Não, Deus, Ele não precisa de nome. Oh, louvado seja o Senhor. Nós não podemos ser reconhecidos por nosso nome. O que tem que prevalecer é aquilo que Deus faz na tua vida, na minha vida. Louvado seja o Senhor. Quando Deus olhar para Dunamis, quando as pessoas olhar para esse ministério, não é o nome do Dunamis que tem que ter influência, mas é aquilo que Deus está fazendo na Dunamis. O Senhor será reconhecido aqui dentro, não pelo nome da igreja, mas por aquilo que Deus está realizando em nosso meio, independente do nome de A de B. Aleluia, é o movimento do poder do Senhor que vai fazer Deus ser conhecido nessa terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, esta mulher hebreia, nesta jovem, aleluia, serviu como um elo forte, aleluia, para que o milagre acontecesse na vida de Naamã. Louvado Deus, aleluia, seja o Senhor Deus. Aleluia, nós sabemos, irmão, que Naamã, ele era um homem bom, era um homem fiel, ele obedecia ao rei, tinha conquista, era um homem valoroso, ao tanto que Deus deu vitória pela mão dele. Mas ele tinha ainda que ser trabalhado. Louvado seja o Senhor. Tinha que ser trabalhado o seu ego, porque muitas vezes as glórias humanas nos levam a um patamar que nos coloca em perigo de soberba, em perigo de orgulho, e Deus, Ele sabe que isso é uma armadilha para a nossa vida. Então o Senhor, Ele trabalha de uma forma especial, Ele faz nós reconhecer que quem é Deus, quem faz é o Senhor, nós não somos nada. Então Deus, Ele é sábio na sua operação. Deus permite agora que esta jovem então fale, além desse profeta que havia em Israel, além que possivelmente o seu Senhor poderia ser curado. Naamã foi para o rei da Síria, pegou uma carta, levou para o rei de Israel. Ali o rei de Israel se apavorou, achou que era uma armadilha contra ele, rasgou a sua veste. Mas o profeta de Deus, Eliseu, disse: por que rasgai a vossa veste, rei? Manda esse homem até mim, e verás que existe profeta em Israel. Louvado o Senhor. O rei da
da cidade da Síria, o rei da cidade de Jerusalém, de Israel, não resolveram o problema de Naamã. Aleluia, não foi aos grandes nomes que foram o canal para que Deus pudesse ser